Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo e dos concursos para você que tá estudando tanto que não tá tendo química com ninguém. E essa semana tá totalmente excelente. Além desse clima de romance entre os líderes políticos, tem o careca do INSS que não quer ser chamado de careca, tem notícias da PGM Rio, tem bronca no Estratégia, tudo aqui compiladinho para você que tem que usar o seu tempo para estudar e não vai ficar acompanhando notícia. Então marca texto da mão e bora começar esse programa. E a gente começa, é claro, com as notícias do nosso noticiário político, porque o clima tá de romance. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante o discurso na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, quase que não sai o número aqui, que ocorreu em Nova York na terça-feira, que ele e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, vulgo Papai Lulo, tiveram uma, abre aspas, química excelente. E o Papai Lulo, homem casado, representante da família tradicional brasileira, curtiu o match, retribuiu o match, mas ele deixou claro que aqui não é bagunça não, eu quero é caso sério. Que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira que espera que a possível reunião que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconteça logo como dois seres humanos civilizados e sem que haja espaço para brincadeira. Posteriormente ele até chegou a dizer que teve química mesmo, que rolou essa química, como eu disse, correspondeu ao match. E até então tava parecendo uma história da Disney, né? Um encontro de almas, um conto de fadas, mas que na verdade foi um grande arranjo de conveniência, porque todo mundo no mundo tem o seu patrão, tem a quem tem que responder. Que a aproximação entre os dois líderes não se deu apenas por amor à primeira vista, como Trump fez crer na Organização das Nações Unidas, vulga ONU. Foi também fruto de um intenso trabalho de lobby de empresários brasileiros com negócios milionários nos Estados Unidos, em especial os irmãos brasileiros Wesley e Joesley Batista. Google, dá um Google no nome desses dois aí, bota aí Joesley Day que vocês vão entender como que essas figuras são aí conhecidas do cenário político brasileiro, segundo o blog apurou com fonte da política do mercado. Vou resumir isso aqui para quem não entendeu nada e tá acreditando nesse clima de romance, né? O Donald Trump lá fez uma declaração falando que tem química, o Lula correspondeu ao altura, mas na verdade isso aqui foi para quem, como eu, foi criado nos anos 90, sabe como é que funciona. Imagina que você tá com seu irmão ali fazendo uma brincadeira e do nada começa uma briga absurda, é porrada para um lado, é trem quebrando na casa, aí a sua mãe simplesmente grita lá da cozinha: ó, vocês resolvam isso aí vocês dois antes que eu vá aí sobre chinelada para todo mundo. E eu, como um filho do meio, sempre fui muito esperto e eu preferia apanhar só do meu irmão mais velho do que apanhar do meu irmão mais velho e da minha mãe. Logo resolvia, ficava quietinho. E aí, vocês que desconfiam, mesmo sendo dois presidentes, dois países muito importantes no cenário mundial, saibam que todo mundo tem a quem responder. Então, quando a empresa lá, a JF, que é uma das maiores empresas de proteína animal do mundo, muito provavelmente pressionou tanto Donald Trump, tanto quanto o nosso Papai Lulo, os dois falaram: é melhor a gente sentar aqui e conversar, acabar com essa palhaçada. Tô torcendo que para isso seja o ponto de partida para a gente resolver essas tarifas e tudo mais. E aí, ao que tudo indica, eles se encontraram e espero que tenhamos notícias boas desse encontro. E talvez você esteja pensando assim: João, a gente tá falando de dois presidentes, dois líderes mundiais. Você tá falando mesmo que a empresa, a JF, tem esse poder todo? Meu amigo, dá um Google. A JF é simplesmente quem controla o mercado de proteína animal no mundo. Então, e saibam que você pode ser presidente dos Estados Unidos, você pode ser presidente do Brasil, você pode ser presidente do mundo. Comida, proteína animal é aquilo que está na mesa do povo. Isso aí repercute sim no dia a dia, no aumento dos preços, e aí isso pode causar problemas para os dois líderes. Então sim, eu acredito que foi um lobby que aconteceu mesmo, foi uma pressão da empresa, dos irmãos brasileiros, Wesley e Joesley, e eu vou parar por aqui, porque se eu continuar comentando o nome desses dois, eu vou voltar ali numas polêmicas do governo Temer, e eu quero manter esse clima de romance no ar, em vez de entrar em polêmicas. E, infelizmente, a gente continua no cenário político, que é um tema que eu não gosto muito de ficar tratando, às vezes até fico sem paciência para essas politicagens que a gente vê no nosso país, mas eu particularmente gostei dessa notícia e é uma notícia que eu tenho lugar de fala, porque tem um careca aí pegando pilha com apelido, que o Antônio Carlos Camilo Antunes, confesso que eu nem sabia o nome dele, preso pela Polícia Federal na investigação que apura desvios de pensões e aposentadorias pagas pela Previdência Social, vulgo o esquema de corrupção
lá do INSS, afirmou na quinta-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do INSS, que é um empreendedor nato. E aqui eu abro aspas para a fala do Antônio Carlos, mas que para todos nós é o careca do INSS. Ele disse: "Falo olhando no olho de cada um de vocês. Com todo respeito e seriedade, não sou, nunca fui e nunca serei jamais esse careca do INSS que estão falando", reiterou Antunes. Antunes, deixa eu te dar uma notícia aqui. Apesar de você ser mais velho do que eu e muito provavelmente ser careca há muito mais tempo do que eu, o cara que assume a careca, ele passa por 3 estágios na vida dele. O primeiro é lidar com a calvície, quando o cabelo começa a ficar ralo, e mesmo que as pessoas neguem, mesmo que os carecas convictos neguem, esse primeiro momento é difícil sim, e a gente tenta até reverter esse quadro inicial. Então, estágio 1, a calvície. O segundo estágio é assumir: meu amigo, não vou fazer implante, não vou colocar peruca, vou raspar e assumir a careca. E aí o terceiro, que para mim particularmente é o mais difícil, é quando você vira essa característica, você deixa de ser o João, deixa de ser o Antônio Carlos para passar a ser o careca. Eu percebi isso uma vez que eu tava na academia. Um aluno chegou para um personal, perguntou alguma coisa sobre um aparelho, e eu só vi assim, deu para ouvir eles respondendo assim de longe: "É aquele aparelho ali perto do careca", e o careca era eu. E a partir de hoje eu já aprendi, já aceitei que as pessoas vão se referir a mim como careca, virou meu ponto de, virei até um ponto de referência nos locais, e tá tudo bem. A calvície chegou cedo pra mim, mas eu acho que o Antônio Carlos aqui já tá com idade pra aprender isso. Inclusive, ó, eu tava olhando aqui, bota aqui edição, a imagem dele. Cara, você é careca e você tá envolvido no esquema do INSS, pelo menos aparentemente, né? Então, cara, aceita. Você é o careca do INSS, é melhor do que ficar brigando contra o apelido. E assim, a gente sai do noticiário político e vem pro mundo dos concursos, que eu tenho uma notícia boa pra você que tá estudando tanto que já acha até que socidivápulo é uma palavra normal, porque a Comissão de Constituição e Justiça, vulga CCJ do Senado, rejeitou na quarta-feira a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção dos parlamentares na justiça. É aquela PEC que a gente comentou em edições passadas aqui e que está sendo chamada de PEC da blindagem. A decisão do colegiado, tomada de forma unânime, enterra regimentalmente a chamada PEC da blindagem no Congresso. Bom, como um cidadão brasileiro, eu fico felizão com essa notícia. É uma PEC que buscava dar mais, prerrogativas aos deputados, aos senadores, aos congressistas de uma maneira geral, como por exemplo, que a abertura de qualquer processo criminal teria que passar pelo Congresso, sob votação secreta, por exemplo, entre outras alterações. Então, como um cidadão brasileiro, eu comemoro isso aqui pra caramba. Mas é como um ex-concurseiro que eu fico extremamente feliz pela rejeição. Porque igual eu falei em edições passadas, cara, o concurseiro não tem um dia de paz. Muito provavelmente vocês têm dificuldades de decorar ou de aprender mesmo todas essas prerrogativas parlamentares. Aí, olha, imagina, uma PEC que vem, muda isso, cai em concurso, é um inferno na vida do concurseiro. Então, graças a Deus que vocês não terão que aprender de novo toda essa parte. E se você sequer tinha aprendido como era, como foi, não sabe esse assunto e não sabe nem do que eu tô falando, cara, estuda, porque em provas de procuradoria isso costuma cair bastante. E agora, continuando no mundo dos concursos, eu vou para uma notícia ainda melhor, porque o concurso da PGM do Rio parece que tá andando uma excelente oportunidade que deve sair em breve. E o concurso para Procurador Municipal do Rio de Janeiro está cada dia mais próximo de acontecer. Está marcado para o dia 30 de setembro, semana que vem, uma reunião do Conselho Superior para escolha da banca organizadora do concurso da PGM Rio de Janeiro. A seleção deve acontecer de forma conjunta com a da Câmara Municipal e os dois órgãos firmaram um convênio para a realização de um novo concurso público para o cargo. Baita oportunidade, carreira excelente. Se eu não me engano, os senhores que forem aprovados se tornarão colegas de carreira do professor Rafael Oliveira, que é um dos melhores livros de direito administrativo que eu já li na minha vida. Carreira excelente, boa oportunidade. O ruim é que tem que morar no Rio de Janeiro, né? Calma, cariocas, é piadinha, cariocas. É só porque eu sou mineiro, sou de cidade pequena, então pra mim as melhores cidades são de médio porte pra pequeno porte. E isso aqui é um programa de humor. Carioca, ficou chateado com a minha piadinha? Não tem problema não, me chama de caipira, me chama de careca aqui nos comentários que tá tudo certo, beleza? E pra fechar as notícias do mundo dos concursos, eu queria convidar o pessoal do Estratégia Carreiras Jurídicas para assistir um vídeo
vídeo meu no YouTube, onde eu explico, tintim por tintim, por que do nome Procurador da República para os membros do Ministério Público Federal, que são promotores, e de procuradores não tem nada. Porque olha isso aqui, ó. Eu fui lá dar uma olhada nas notícias, fui consultar a fonte e, meu Deus do céu, na aba de procuradorias, eles anunciando concurso do MPF. Olha só, eu não gosto de criticar o trabalho dos outros, não gosto de comentar o trabalho dos outros, mas o pessoal aí do Estratégia tá precisando estudar melhor, viu? Estudar mais. Calma, Estratégia, é piadinha, meus corujas. Isso aqui é um programa de humor e é um erro, sim, bem tranquilo de ter acontecido, poderia ter acontecido em qualquer lugar, é uma piada. Ficou chateado comigo igual os cariocas na piada passada? Dá uma olhada na minha plataforma lá, João Marcelo Oliveira, acha alguma coisa para me criticar e deixa aqui nos comentários. É só uma piadinha, não me levem a sério, não se levem tão a sério. E com isso, com esse clima mais descontraído, eu passo para a coluna que é a queridinha de vocês. Quem disse isso? Eu mesmo, que o programa é meu, então eu posso falar o que eu quiser por aqui, mas é a coluna do dia a dia, que são aquelas notícias que não mudam nada nos seus estudos, não muda nada na sua vida, mas eu gosto de trazê-las aqui comentadas para vocês. Porque a ansiedade de receber uma encomenda muito esperada se transformou em frustração. Uma moradora de Divinópolis, que é de uma cidade do centro-oeste de Minas Gerais, comprou um iPhone por R$ 8.549 pela Amazon. Mas ao abrir a caixa na última sexta-feira, encontrou um pedaço de azulejo no lugar do aparelho. Cara, isso nunca aconteceu comigo, mas eu tenho um certo medo de acontecer. Tá dando um medo assim só de ler a notícia. E após receber a encomenda com azulejo, a mulher acionou o atendimento online da Amazon e pediu o reembolso. Porém, por e-mail, a empresa informou que não poderia resolver o caso. A Amazon não vai resolver o seu problema? Eu vou. Me manda uma mensagem aí que eu vou comprar o seu azulejo, ainda boto o meu telefone nessa troca aí, tranquilo, não precisa me pagar nada de troco. Porque, cara, eu não tô aguentando, sério, não tô dando conta, não tá dando pra mim não. Eu paro aqui pra gravar esse vídeo. Quando eu abro de novo meu WhatsApp, 39 mensagens, 48 directs, sendo que eu respondi os directs semana passada, não tô dando conta. Aí da próxima vez se alguém me falar assim, João, te mandei um WhatsApp, você viu? Cara, olha lá o meu direct, eu vou mostrar o meu azulejo e falar assim, ih, cara, não chegou. Ó meu modelo novo aqui, ó, meu azulejo fone. Pode entrar em contato, ou melhor, minha equipe vai entrar em contato com você que eu quero comprar esse azulejo de você. E para finalizar o nosso jornal grifado, uma notícia que é das antigas, mas se tornou atual porque em fevereiro de 2015, o professor de biologia Emmanuel Akomani saiu de Gana, na África, para estudar medicina na Universidade de Georgetown, na Guiana. Mas no aeroporto de Guarulhos, ao pedir uma passagem para o país da América do Sul, a Guiana, o atendente entendeu que ele gostaria de ir para a capital goiana, que chama Goiânia. Caramba, eu imagino a bagunça que não deve ter acontecido na vida desse professor. Mas lendo essa notícia, eu me lembrei da aflição que eu tinha quando eu estava fazendo concurso. Sempre que eu ia fazer um concurso, precisava pegar um voo, às vezes até uma passagem de ônibus mesmo, eu ficava morrendo de medo, sei lá, da comissária de bordo, do motorista, do cobrador do ônibus, me mandar para a cidade errada e eu só descobri quando eu chegasse e sem ter tempo de ir para o lugar certo para fazer a prova. Achava que isso aí era algo super comum de acontecer, ficava morrendo de medo mesmo. Devo ter enchido o saco do monte de trabalhador aí perguntando, tem certeza que esse é o ônibus mesmo que passa em tal lugar? Mas graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. E antes que você me critique, eu tô fazendo graça com um cara que saiu lá de Gana, muito provavelmente em condições, muito provavelmente não, em condições precárias, que ele precisou da ajuda de muitas pessoas para poder se restabelecer depois desse engano. A verdade é que essa notícia teve um final feliz, que atualmente ele tá cursando, depois de ter conseguido a ajuda de muitas pessoas e se reerguer financeiramente, ele tá cursando o 2º ano de medicina na UFBA. Então, no final das contas, a notícia foi boa, teve um final feliz e até por isso que eu deixei ela aqui pro final, porque ultimamente eu tenho recebido, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, com uma frequência muito maior, pessoas que estão assim, cara, eu já tô com 31 anos, 35 anos, desisti da vida no sentido de não vou buscar melhora, não vou estudar para concurso, não vou fazer outra coisa, para mim não dá mais. Gente, 31 anos, 35 anos, vocês estão, quando muito, lá na metade da vida de vocês. Lembra sempre o cálculo que eu faço e que eu falo com meus alunos. Hoje eu tenho 36. Vocês que estão nessa fase aí de vida, se você
vocês chegarem até a compulsória, que é com 75 anos, vocês têm mais tempo de carreira pela frente do que de vida que vocês já tiveram. Então sempre tem hora para poder, às vezes, fazer uma mudança de carreira, para ir atrás de um projeto que vocês querem muito. Não tô dizendo que vai ser fácil, não tô dizendo que não vai exigir sacrifício. Vai ser difícil e vocês vão ter que se dedicar bastante, mas é em qualquer lugar. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e pensando, vou largar concurso e vou me dedicar à advocacia privada. Eu te desafio a achar um advogado que se deu bem na carreira e que não precisou estudar bastante, se manter atualizado, trabalhar bastante. Então saiba que se você está achando que é difícil estudar para concurso, talvez seja mesmo, talvez não seja para você esse projeto. E se você quiser se dedicar, mudar de profissão ou só ir para a iniciativa privada e continuar no direito, não se iludam. Vocês vão precisar se esforçar bastante, trabalhar bastante. Ninguém chega longe, chega num estilo de vida confortável, simplesmente sem fazer nada, sem muita abdicação. Deixei essa notícia porque é meio que puxão de orelha, mas também talvez para abrir os olhos de vocês, porque eu quero que todos aqui se deem bem, se achem na vida, achem um lugar confortável. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, eu tô sempre aberto a trocar uma ideia com vocês. Vai lá no meu Instagram, me manda um direct, fala que você tá meio com essas ideias aí, que às vezes a gente consegue conversando. Eu sempre, quando eu tenho problema, quando eu tô com alguma coisa assim na minha cabeça e não tô conseguindo resolver, eu recorro a outras pessoas também, que às vezes podem me dar um insight, me ajudar a descobrir como lidar melhor com esse problema. Tava dando uma conferida aqui para ver se o microfone tinha desligado, não desligou, então vou aproveitar que tá tudo certo com a gravação e encerrar. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.